Olá a todos. Aqui quem fala é o professor Abner e hoje nós vamos falar um pouco sobre uma ferramenta muito útil chamada Scilab, tá? E nós vamos falar especificamente sobre a operação com vetores no Scilab, tá? Então, o Scilab é uma ferramenta utilizada para fazer cálculos numéricos, né, e também gráficos. Cálculos numéricos de diversos tipos também pode ser utilizado para trabalhar com expressões algébricas. Tá? Você pode encontrar aí esta ferramenta no endereço scilab.org. E lá você pode estar baixando aí a versão do Scilab, tanto para uma distribuição Linux, como para um sistema operacional como o Windows e o macOS, tá? Então, eu estou aqui com a versão do Scilab a mais recente, acredito que seja a mais recente até o momento dessa gravação, que é o Scilab 6.1.0, tá? Então, ao você instalar o Scilab, e não vou mostrar como instalar aqui nesse vídeo, você vai poder abrir ele, tem um ambiente de trabalho, esse Scilab Console, como está escrito aqui, no Windows, por exemplo, vai estar um ícone Scilab Desktop, se eu não estou enganado, mas é muito simples, tá? Então, ao você iniciar o Scilab, vai abrir uma janela parecida com essa, vai ter mais algumas informações aqui que eu omiti, para a tela ficar melhor aqui para trabalhar, para ter um ambiente melhor para trabalhar e fazer o vídeo. Mas ao abrir, você vai ter uma tela assim, e aí você vai fazer as aplicações que você quer realizar aqui. Como eu disse no caso desse vídeo, eu estou interessado em trabalhar com vetores, tá? Com vetores. Então, a primeira coisa, quando você abrir o Scilab, é interessante que você verifique em que diretório, né, em que local ali do seu ambiente de trabalho você está trabalhando com Scilab. A gente pode fazer isso executando um comando chamado pwd, que é o mesmo utilizado num shell, né, para quem trabalha com linguagem shell, pwd, que ele vai te indicar o diretório onde você está. Aí o Scilab vai mostrar como resposta, né, esse ANS, que é o mesmo que aparece nas calculadoras científicas, que é de answer, né, que é a resposta. E a resposta aqui é que eu estou nesse diretório documents, tá? Então, para eu estar mudando de diretório, eu posso realizar um comando também que é utilizado na linguagem Shell, que é o cd. Se eu fizer cd dois pontos, eu volto um diretório para trás, né? Então, se eu fizer cd dois pontos de novo, eu vou retornando, certo? Então, eu vou fazer aqui algumas vezes. Tem uma forma melhor de fazer, mas vou fazer assim. E aí eu estou aqui na raiz do meu sistema operacional. Bem, eu estou fazendo isso primeiro porque eu quero ir para o diretório onde eu quero trabalhar. Então, eu vou para o diretório que eu quero trabalhar, e daí eu vou utilizar aqui um caminho que eu já deixei aqui arrumado, tá? Então, eu vou copiar essa linha aqui, que é o que vai me orientar para esta aula. E se eu copiar isto aqui, então, CD, meus documentos, cursos, Scilab, tá? Então, aí ele me retorna o diretório onde eu estou. Se eu executar pwd, ele vai me dar certeza que eu estou no diretório onde eu quero trabalhar. Então, aí, como resposta, ele me mostra o diretório exatamente onde eu quero trabalhar, né? Que é um diretório que eu deixei especialmente, coloquei o nome de Scilab ali para trabalhar essa aula.
Bem, mas vamos lá. Então, o foco dessa aula é trabalhar vetores, tá? Então, a gente entende que vetores, eles podem ser descritos por matrizes. Eles podem ser descritos também por matrizes. Então, no caso, um vetor ele pode ser descrito tanto por uma matriz linha como uma matriz coluna. É uma matriz linha, ela também é chamada de um vetor linha. E uma matriz coluna, ela também é chamada de um vetor coluna, tá? Ambos são matrizes. Ambos são vetores, me desculpe. Ambos são vetores, tá? Aí a forma de operar aqui, a gente vai precisar das duas formas para fazer certas operações com os vetores. Então aqui a gente vai fazer algumas delas. Para a gente declarar uma variável no formato de uma matriz, no caso aqui, uma matriz linha, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, então, uma matriz A, que já está definida aqui. Eu só vou copiar aqui para o ambiente de trabalho do Scilab. E essa matriz A, ela tem os elementos 3, 5, 7, 12 e 9, tá? E cada elemento está separado por uma vírgula, tá? Então, a vírgula, ela separa os elementos de cada coluna. Separa os elementos de cada coluna. Então, no caso aqui, eu tenho 3 está na coluna 1, 5 está na coluna 2, 7 está na coluna 3, 12 na coluna 4, 9 na coluna 5, tá? O ponto e vírgula aqui é para ela não me emitir a resposta ao executar essa operação. Então, eu vou criar a variável A, e essa variável A vai ser uma matriz linha. Uma matriz linha que possui 5 colunas, só que em cada coluna eu tenho um único valor, né? Então, eu vou dar Enter aqui, e eu digitar A para ver qual que é a resposta da minha variável, eu tenho uma matriz linha. Eu tenho basicamente é um vetor. Eu tenho um vetor onde cada elemento, né, ele corresponde a uma direção específica desse vetor, né, a um elemento desse vetor, tá? No caso aqui eu tenho um vetor de 5 de dimensão 5, né? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Eu posso analisar qual que é a dimensão desse vetor meu também executando um comando que é chamado de length. Eu costumo escrever o nome errado desse comando. Eu sempre troco o H com T. E aí ele me mostra como resultado 5, né? Que é o número de elementos que o meu vetor tem, então é a dimensão do meu vetor, tá? Na realidade aí, se a gente for pensar em situações que ocorrem na física, tá? No curso de física, a gente vai ter então, na maioria dos casos bidimensionais e tridimensionais, né? Não acima dessas dimensões. Isso na maioria das vezes, tá? Bem, se a gente fizer a transposta da matriz A, a gente vai ter uma matriz coluna, que é um vetor coluna. Geralmente a gente define o vetor a princípio como um vetor coluna, tá? E aí a gente trabalha dessa forma. Aqui, se você separar por vírgulas, então você vai ter um vetor linha, tá? Mas como eu disse, ambos são vetores, né? Ambos são vetores, mas a gente costuma definir um vetor como um vetor coluna, um vetor normalmente como um vetor coluna e fazer as operações a partir daí. Bem, se eu fizer a transposta da matriz A, eu vou ter um vetor coluna. Vou chamar esse vetor de B. Vou chamar esse vetor de B, ou essa matriz de B, né? Então, essa matriz B ela vai ser igual à matriz A transposta. A matriz A transposta aqui no Scilab é apenas a gente colocar uma linha, né? Uma aspas simples do lado direito
do A, no caso aqui da minha matriz A, tá? Então, a linha aqui no Scilab vai ser a transposta da minha matriz, tá? Vai ser a transposta da minha matriz. Se eu der Enter agora, né? Se eu não colocar o ponto e vírgula ali, eu não vou colocar o ponto e vírgula, ele vai emitir para mim exatamente agora qual que é o resultado. E também vai atribuir esse resultado à variável B, tá? Então, o que a gente tem como resposta é o B na forma de coluna, Então, o B e o A, eles são, se a gente pensar nas propriedades vetoriais deles, ambos são os vetores, eles ambos são vetores e ambos são os mesmos vetores. Se for pensar na propriedade matricial, é diferente, um é a transposta do outro, tá? Mas só para ficar claro essas diferenças, só de como que a gente vai operar aqui com os vetores, tá? Bem, mas a gente também pode definir uma variável aqui dentro do Scilab diretamente com uma matriz coluna, sem precisar definir ela como uma matriz linha para depois fazer a transposta dela e obter a matriz coluna. Bem, se para a gente definir então a matriz como uma matriz linha, a gente separa os elementos, né, cada elemento por vírgula. Se a gente quiser definir uma matriz coluna, a gente vai separar cada elemento por um ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula ele serve aqui para separar os elementos de cada linha. Então, enquanto a vírgula ele separa os elementos de cada coluna, o ponto e vírgula dentro do argumento que para a gente criar a nossa matriz, ele vai separar os elementos de cada linha, né? Os elementos de cada linha, vírgula cada coluna, ponto e vírgula cada linha. Então, se eu pegar aqui uma matriz C, agora eu vou definir uma matriz C. Essa matriz C, ela tem elementos 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, bem trivial aqui, né? Então, ela tem 4 elementos, a dimensão dela é 4, só que os elementos estão separados por ponto e vírgula. Então, o elemento 1, ele está na linha 1. O elemento 2 está na linha 2. O elemento 3 na linha 3 dessa matriz e o elemento 4 na linha 4. Mas em cada linha eu só tenho um elemento, eu só tenho um valor. Então, essa matriz aqui, ela vai ser uma matriz coluna. Ou seja, vai ser um vetor coluna aqui para a gente, né? Então, se eu der Enter e eu colocar aqui a variável, criar a variável C, e agora eu coloquei no final ponto e vírgula, então ele não emite para mim na tela qual que é o resultado, mas se eu colocar agora, né, digital C, está declarado, o resultado que eu tenho, então, que o C é uma matriz coluna, né? Os resultados, como eles são dispostos aqui na forma de coluna, indica isso, tá? Então, eu posso criar uma matriz coluna, né, desde a sua origem, né? Cria uma matriz linha, cria uma matriz coluna. Cria um vetor linha, cria um vetor coluna. Se for pensar de novo nas propriedades vetoriais de cada um, né, são as mesmas. Bem, se eu fizer, então, o comando length do C, ele me retorna 4, o valor 4, porque a dimensão é 4. A dimensão dessa matriz é 4. Tá? Então, ok. Uma propriedade importante também das matrizes é a multiplicação por uma constante. A gente sabe que não de uma matriz, desculpa, de um vetor. Se eu pegar um vetor A, e eu definir ele como sendo 3 e chapéu mais
4J chapéu, se você não entender o que é I chapéu, o que é J chapéu, que são os versores que indicam a direção de um vetor, no caso aqui ele tem direção 3, de magnitude 3 na direção X e magnitude 4 na direção Y, né? Procure aí um vídeo sobre esse assunto, né? Eu mesmo tenho vídeos sobre esse assunto, você vai entender. Se eu tenho um escalar alfa igual a 2 e eu fizer uma multiplicação de alfa vezes o vetor A, o que eu vou obter é 2 vezes 3i chapéu mais 4j chapéu. Isso é igual a uma distribuição multiplicativa. Vai ser 2 vezes 3, que é 6i chapéu, 2 vezes 4, que é 8j chapéu. E aí eu vou ter um outro vetor que é o dobro do anterior, tá? Que cada componente sua foi dobrado, né? 2 vezes esse vetor, tá? Então, na forma matricial, esse vetor, né? Então, aqui, se a gente colocar na forma matricial, esse vetor, ele é um vetor. Eu posso representar ele como vetor coluna, vou representar ele como vetor coluna por convenção, tá? Então, a primeira componente, 6, a segunda componente desse vetor, 8. Então, eu vou representar esse vetor dessa maneira. Uma outra forma que é muito comum de representar na matemática é a 6,8, né? Bem, mas continuando aqui, vamos ver isso aqui no Scilab. Então, nesse caso, eu vou criar o mesmo vetor aqui. Para isso, eu vou primeiro limpar a variável A. Eu vou utilizar a variável A agora novamente. Então, eu vou fazer um clear do A. Esse clear é para limpar. Se você der um clear sem colocar qual a variável que você quer limpar, ele vai limpar todas as variáveis do seu ambiente de trabalho, do seu Scilab. Se você indicar qual que é a variável, no caso aqui A, ele vai limpar só a variável A. Então, eu limpei só para mostrar para vocês que a variável A foi limpada. Eu vou digitar aqui, ele vai dizer que a variável está indefinida, né? Que ela não existe mais, Então, eu vou definir agora o vetor. Então, eu vou definir na forma de vetor coluna, né? Então, eu vou colocar 2, vírgula 2 pontos, né? 2 pontos, ponto, vírgula, desculpa. Não 2, né? 3. 3, 4, certo? E aí tá aí, eu não coloquei o ponto e vírgula no final, ele emitiu para mim, ó, a matriz coluna 3 e 4. E eu vou definir uma variável chamada alfa, que é igual a 2, igual eu fiz aqui no quadro virtual. E se eu fizer a multiplicação de 2 vezes alfa, o vezes aqui é um asterisco, né? 2 não, alfa, né? Alfa vezes A, desculpa, eu falei 2 vezes alfa. Alfa vezes A, né? O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar uma matriz coluna 6 e 8, que é exatamente o que a gente obtém se fizer a conta aqui no quadro virtual, né? Então, eu vou fazer um clear do C, da variável C, e vou chamar o C agora de alfa vezes A, né? Daí, agora eu tenho uma variável aqui dentro do meu ambiente, que é a C, que é alfa vezes A, uma matriz coluna 6, 8. Então, é exatamente o que a gente fez aqui. Então, o Scilab pode ser utilizado para você fazer esse tipo de cálculo, né? Aqui é um cálculo simples, mas você pode se deparar com um cálculo mais complexo que fazer na mão exige muito trabalho, tá? Bem, da mesma forma, eu posso obter um vetor nulo, um vetor nulo se eu multiplicar a matriz A por zero. Isso tem várias aplicações, não é o foco aqui, mas entende-se, né, facilmente. Vocês podem entender que isso pode vir a ter várias aplicações para vocês, né? Então, posso criar uma variável chamada zero mesmo, que é igual a zero, e o que acontece é que se eu colocar
C nulo, vou chamar outra variável de C nulo igual a zero, né, que é um escalar, é uma outra coisa que eu esqueci, né, o alfa é escalar, então o produto de, aqui é uma multiplicação de uma matriz por um número, de uma matriz por um escalar, de um vetor por um escalar, né, obedecer, a gente vê que obedece a propriedade da multiplicação de um vetor por um escalar, 0 vezes A. Então, a gente tem aí o vetor nulo, né? C nulo, que foi a variável que eu criei, é zero, né? É zero. Então, ok. A gente mostra aqui que a gente consegue reproduzir essa propriedade de, de vetores aqui nessa manipulação nossa, tá? Uma outra forma de gerar um vetor nulo é usar uma função interna do próprio Scilab, que é a função chamada zeros, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei uma matriz D, gerei uma matriz D, aí vamos ver o que que acontece. O argumento aqui dessa função zeros tá 4,1. Bem, 4 é o número de linhas. Então, eu estou gerando 4 linhas, tá? 4 linhas e uma coluna. E uma coluna. Então, eu vou gerar uma matriz o quê? É uma matriz coluna. Eu vou gerar uma matriz coluna, porque eu tenho 4 linhas e uma coluna. Então, é uma coluna apenas. Então, eu vou gerar uma matriz coluna. E aí, se eu fizer aqui D, olha lá, eu tenho uma matriz coluna com 4 elementos, né, dimensão 4. Se eu quero gerar uma matriz nula, mas que seja linha, né, então eu vou fazer o clear da própria matriz D para continuar aqui. Né, se eu digitar D aqui, veja que está indefinido agora. Eu zerei, né, excluí essa variável. E aí eu posso fazer então D igual a zeros, né? E aí eu vou colocar uma linha e 4 colunas, por exemplo. Uma linha e 4 colunas. Então eu vou estar criando aqui uma matriz linha, porque só tem uma linha, né? Se eu der enter aqui, então veja que a gente tem agora a matriz D é uma matriz linha, é um vetor linha, né? É um vetor linha. Bem, aqui então basicamente a gente definiu os vetores dentro do Scilab, né? Precisa agora a gente saber como fazer algumas operações básicas com esses vetores, né? Algumas operações básicas com esses vetores. Uma aplicação muito importante dos vetores é o vetor unitário, porque às vezes a gente quer apenas saber qual que é a direção de um vetor, apenas qual que é a direção de um vetor. Essa é uma aplicação muito importante e que é muito utilizada na física, por exemplo. A gente saber qual que é determinar a direção apenas, né? Qual que é a direção, né? Então, às vezes a gente tem um vetor e a gente quer projetar um outro vetor, né, numa outra direção. Então, para fazer essa projeção, a gente precisa fazer um produto escalar, por exemplo, desse vetor, de um vetor qualquer, com a direção que a gente quer projetar ele. Então, a aplicação ocorre muito na física, por exemplo, esse tipo de aplicação. Então, eu vou mostrar aqui uma fórmula, a forma que eu coloquei aqui para para determinar um vetor unitário, tá? Então, a primeira coisa é a gente determinar um vetor unitário apenas exclusivamente com valores unitários, né? Vamos supor que você queira determinar os versores I chapéu, J chapéu e K chapéu, né? Onde então cada elemento desse vetor determina uma das direções, né? Então a gente pode, por exemplo, usar a função ones, tá? Ones, que vai dizer para a gente a que vai dizer para a gente como montar uma matriz com valores unitários, né? Com valores unitários. Então, por exemplo,
criar uma variável e que é igual a, diferentemente do meu arquivo aqui, eu vou colocar, então, três linhas e uma coluna, né? Três linhas e uma coluna, tá? E aí, claro, né? Tem que colocar aqui o once, né? Então, coloquei aqui um once, ponto e vírgula, e eu estou criando a variável e, né? Vamos ver. E é uma matriz coluna, onde cada valor de cada elemento foi setado com um valor igual a 1. Então, isso poderia representar, né? Isso poderia representar, então, um vetor com direção e chapéu, um i chapéu, mais um j chapéu, mais um k chapéu, né? Ok. Deixa eu ver qual foi o vetor C que eu criei aqui. Ah, o C e o 8. O 6 e o 8. O vetor C tem elementos 6 e 8. Talvez aqui seja melhor eu pegar qual foi o vetor C daqui. Eu vou voltar com o vetor C lá do início. Tá? Então, eu vou fazer um clear do C. Né? C está indefinido agora. E vou voltar com aquele C lá do início, que era 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Bem, qual é o vetor unitário que indica a direção de C, né? Bem, a definição de um vetor unitário, se a gente tem um vetor C, então o vetor unitário C, que eu posso chamar, vou chamar então de o C, vou chamar assim de o C, ele é o vetor C dividido pelo módulo do vetor C. O módulo do vetor C, né, é a raiz quadrada do quadrado da soma do quadrado dos elementos. Então é do elemento cx ao quadrado mais o elemento cy ao quadrado mais o elemento cz ao quadrado, tá? Isso aqui é o módulo, desculpa, é o módulo do vetor C, é o módulo do vetor C. Então, o versor que indica a direção, né? O versor é o vetor unitário aqui, que indica a direção do vetor C, ele é o vetor C que vai ter componente Cx, aí na direção em chapéu, eu vou pensar num tridimensional. Cy na direção J chapéu, mais CZ na direção K chapéu, isso dividido por raiz quadrada, né, de cx quadrado mais cy ao quadrado mais cz ao quadrado. Ok. Então, pensando num caso mais real para a física, né, o meu interesse aqui é maior para a física, eu vou pegar, na verdade, vou mudar aqui um pouco de ideia e vou pegar um vetor C definido na forma matricial com um vetor com tridimensional. Então, aqui eu tenho quatro elementos, são quatro, a dimensão é 4, né? Então, eu vou fazer um clear, de novo, da variável C. Vou criar um vetor C que tem elemento 1, 2 e 3. Então, tridimensional, né? Tridimensional. Ok. Ok.
Se a gente pensar, isso daqui é um vetor simples, né? Quem que é o módulo dele? Bem, o módulo de C é a raiz quadrada de 1 mais 4, né? Que é o quadrado do segundo elemento ali, que é 2. 2 ao quadrado é 4. Mais 3 ao quadrado, que é 9. Mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, a gente tem 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 14, né? 5, ou então pensar 1 mais 9, 10, mais 4, 14. Então, isso daqui é igual a raiz de 14. Raiz de 14. Então, o que nós temos aqui é que o vetor unitário obtido através da matriz C é igual a 1 sobre raiz de 14 e chapéu, mais 2 sobre raiz de 14, J chapéu, mais 3 sobre raiz de 14, K chapéu. Na forma matricial, se eu escrever na forma de matriz coluna, o chapéu C é 1 sobre raiz de 14, 2 sobre raiz de 14 e 3 sobre raiz de 14. A gente pode utilizar o próprio Scilab para calcular isso. Vamos ver quanto que é 1 sobre raiz de 14. A função para fazer a raiz quadrada aqui é o SQRT. SQRT de 14. Então, vou arredondar aqui. Vai dar, então, 0,27. Né? Aqui eu vou arredondar, depois a gente vai comparar com uma forma de fazer no Scilab. O próximo é 2 sobre raiz de 14. Dá 0,53. E o próximo é 3 sobre raiz de 14. Dá 0,80. Né? Aqui eu fiz na mão, só utilizei o Scilab só para fazer essa continha de 1 sobre raiz de 14, porque o Scilab vai me dar o valor numérico, né? Não vai me dar o valor assim em fração, tá? Então vamos lá. Agora, uma forma de fazer no Scilab. Então, como eu já fiz aqui o SQRT, ele calcula a raiz quadrada. Calcula a raiz quadrada, tá? E a função sum, né, de soma, né, de sum em inglês, soma, ela faz a soma de elementos de um vetor, de uma matriz, enfim, né? Então, se eu fizer sum aqui no Scilab agora, se eu fizer sum da variável c, que é uma matriz, coluna, o que ele vai me resultar? Vamos ver, ó, o elemento 1 mais o elemento 2 mais o elemento 3. Então, é 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2 é 3, com 3, 6. Então, ele vai me resultar 6. Olha lá, a resposta é 6. É isso que ele está fazendo. Se eu fizer sum de c ao quadrado, e aí para fazer o quadrado a gente usa esse chapéu, e aí coloca qual é o expoente, no caso é o 2, c ao quadrado. Ele vai somar os elementos ao quadrado. É exatamente o que a gente precisa ali para calcular o módulo do vetor. Para calcular o módulo do vetor, né? Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 1 mais 4, 5. 5 mais 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Então, 5 mais 9 é 14. E aí, vamos ver se ele vai resultar 14 para a gente. Olha lá.
Ele resultou 14 para a gente. Resultou o número 14. Ok. E eu preciso fazer o que desse número? Tirar a raiz quadrada. Tirar a raiz quadrada. Então, eu vou fazer um SQRT da soma de C ao quadrado. C ao quadrado, né? E aí ele vai ser raiz de 14. E aí ele faz isso. Se a gente fizer SQRT de 14, aqui no Scilab, só para confirmar, veja, é o mesmo valor, tá? Então, mas isso daqui vai funcionar para qualquer matriz, essa ideia, né? Então, se eu pegar, eu vou criar, então, eu não sei se eu criei alguma variável E, mas eu vou limpar aqui se tiver. Eu vou criar uma matriz E, que é o quê? É C dividido por SQRT de soma, né? A soma de C ao quadrado. De C ao quadrado, tá? Vou criar essa matriz aí. E aí aqui eu já mostro como que faz operação também com matriz, né? Se eu pegar C e dividir por SQRT da soma dos elementos ao quadrado, né? Que é o que o Sam está fazendo aqui, ele vai me retornar para mim a divisão do primeiro elemento da matriz C por essa raiz quadrada dessa operação que eu fiz. O segundo elemento vai ser o segundo elemento da matriz C dividido pelo resultado dessa raiz quadrada. E o terceiro elemento dessa matriz E vai ser o terceiro elemento da matriz C dividido também por esse resultado dessa raiz quadrada, tá? Então, executando isto, vamos ver quem que é a matriz E, que também vai ser uma matriz coluna. Olha lá, a matriz ela vou minimizar aqui, a matriz ela deu primeiro elemento 0,267, se a gente arredondar dá 0,2727. O segundo elemento 0,53 e o terceiro elemento 0,80, né? Aqui está com mais valores, né? Ele é onde o Scilab arredonda automaticamente, né? Ele coloca bastante casas decimais aí. Ok. Então, deu o mesmo resultado? Bem, isso daqui foi um caso simples, mas você pode pegar um caso bem complexo e o Scilab pode te ajudar a fazer esse tipo de operação, né? Se você ensinar ele o que você quer fazer. Ok. Então, a gente determinou aqui uma forma de obter um vetor unitário qualquer, né? Como eu disse, é muito importante na física saber fazer isso. Tem muitas aplicações. E por fim, para finalizar, vamos fazer qual que é a ideia do produto escalar? O produto escalar entre, entre dois vetores, né? Então aqui eu vou pegar um vetor A, que é coluna. Então, a ideia do vetor coluna é que geralmente a gente coloca ele como padrão para a hora de escrever um vetor. Por mais que o vetor linha também seja um vetor da mesma forma, a gente costuma definir o vetor como um vetor coluna e aí, a partir daí, a gente faz as operações matriciais, quando a gente pensa na forma matricial, tá? Então, eu vou definir um vetor coluna que tem esses elementos aqui. Ele tem elemento 3, 4 e 0, tá? Então, tridimensional, mas na verdade é 2, porque o último elemento é 0. E esse vetor B, que tem elementos 2, 5 e 7. Ambos definidos como matrizes coluna, tá? E aí vou voltar aqui para o quadro e vou escrever esses vetores como a gente costuma escrever no papel, né? Então, o primeiro vetor, o A, agora, vetor A, ele, escrito na forma vetorial, é 3 i chapéu, mais 4 j chapéu. E a componente z é 0. Então, eu vou escrever simplesmente assim, tá? Na forma matricial, esse vetor é uma matriz coluna 3, 4, e aí eu vou colocar o 0. Aí eu vou colocar o 0 aqui.
tá? O vetor B, ele é um vetor com componentes, né? Ele é 2i chapéu, mais 5j chapéu, mais 7k chapéu. E na forma matricial, esse vetor, ele é 2, 5, 7, tá? Bem, se eu fizer o produto escalar de A por B, ou produto interno, né? Isso daqui dá o quê? O produto escalar, se I escalar I, dá 1. I escalar J, dá 0. Então, o produto escalar, né? Ele é 1 se for o produto de uma mesma direção com a mesma direção, né? E ele é 0 se as direções forem perpendiculares, né? Então, por isso que ocorre esse tipo de operação aqui. Ou seja, se o ângulo entre os dois é 0 ou 180 graus, né? Vai dar 1 ou menos 1, né? Se é perpendicular, dá 0. Se a direção entre os dois é perpendicular, dá 0. Então, aqui a gente tem 3 vezes 2. 3 vezes 2, que é 6. E a gente tem 4 vezes 5, que é 20, né? Então, 6 mais 20. O resultado é um escalar, que é 26. Então, o produto escalar, ele resulta em um número. Ele resulta em um escalar, né? B, escalar A, também dá 26, né? Isso daqui é uma propriedade do produto escalar. O produto escalar de A com B é igual ao produto de B com A. É igual ao produto de B com A, né? E é isso que a gente quer verificar aqui. É isso que a gente quer verificar aqui. Então, veja que para a gente fazer o produto escalar entre os vetores na sua forma escrita, né, vetorial, eles não precisam ter a mesma dimensão. Eles não precisam ter a mesma dimensão. Mas para a gente fazer essa operação, para nós fazermos essa operação no Scilab, é necessário que os vetores A e B tenham a mesma dimensão. É necessário que eles tenham a mesma dimensão. Por isso que o terceiro elemento da matriz A, eu coloquei ele igual a 0. Eu preciso colocar um valor para ele. Ele é igual a 0, então eu coloco ali igual a 0. Mas esse vetor A, na verdade, ele é bidimensional. Ele tem componentes I e J chapéu, né? Mas então tá. Vamos só verificar aqui se o A está correto, porque eu não lembro se eu limpei a variável. Bem, aparentemente está correto. Mas eu vou limpar assim mesmo, porque às vezes pode ficar algum resíduo aqui dentro do programa. Então, eu vou limpar A e B. Aí eu dou um espaço entre as variáveis e vai limpar A e B simultaneamente. Vou limpar A e B e vou copiar de novo os dois vetores aqui, tá? E aí, para a gente fazer o produto, para nós fazermos o produto de escalar de A por B na forma matricial, o que a gente precisa é fazer matricialmente, né, a transposta de A vezes B. A transposta de A vezes B, tá? Assim que a gente faz. Isso é igual fazer a escalar B, tá? Então, quem que é a transposta de A? Se A é uma matriz coluna 3, 4, 0, a transposta de A, ela é uma matriz linha com elementos 3, 4 e 0. Isso multiplicado por uma matriz coluna B, que é 2, 5 e 7. Se a gente faz esse produto, né, o que a gente obtém é 3 vezes 2, 6,
né? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. E 0 vezes 7, 0. Né? Então, a gente obtém 3 vezes 2, 6. Mais 4 vezes 5, 20. O resultado é 26. O resultado é 26. Tá? O produto dessas duas matrizes dá um único número, né? Dá um escalar igual a 26. Bem, então vamos fazer isso aqui no Scilab. Então, para fazer a transposta é a linha vezes B, vezes B. Eu vou chamar isso, deixa eu ver aqui do que eu chamei de C. Então, na verdade, eu vou limpar o C e o D também. Então, C é igual a linha vezes o B. E o resultado é 26. E o resultado é 26. Tá, mas a gente sabe que essa propriedade aqui do produto escalar deve ser obedecido, né? Então, o produto de B transposta vezes A também deve resultar em 26. Também deve resultar em 26. Vamos verificar isso? Então, o B transposta vai ser uma matriz linha com elementos 2, 5 e 7, vezes uma matriz coluna que tem elementos, ou a matriz A, né? 3, 4 e 0. O resultado disso é, de novo, 2 vezes 3, que dá 6, mais 5 vezes 4, que dá 20, mais 7 vezes 0, que dá 0. Então, 2 vezes 3, 6, mais 5 vezes 4, 20, 26. Também dá 26. Vamos só confirmar isto aqui. Então, eu vou chamar de uma matriz B. É B transpostas, que é B', vezes A. Vezes A. O resultado é, então, 26. O resultado é 26. Tá? Então, isso daqui é um caso simples, de novo. Mas você pode se deparar com um caso bem mais complexo. E essa ferramenta pode te auxiliar muito bem em realizar um produto escalar. Né? Em realizar um produto escalar. Bem, a gente pode, então, verificar essa condição. Aqui eu mostrei, né? Mas se eu colocar para verificar para mim no Scilab, verificar essa propriedade, aqui, ó, então eu estou colocando A' vezes B é igual a B' vezes A. Então, aí eu coloco não um igual normal, como a gente coloca para atribuir valores para uma variável, mas eu coloco dois iguais, que ele é no sentido de condição, tá? Se é ou se não é. Então, a resposta que o Scilab vai me dar aqui é se é verdade isso ou se é mentira. Ele vai dizer para a gente se é verdade ou se é mentira isso que eu estou colocando aqui. Então, se for verdade, ele vai me retornar para mim a variável t, uma variável t, booleana, né, que a gente chama de booleana, que é de t de true, que é verdade. Se for falso, ele vai retornar para mim uma variável f, booleana também, que é de falso, significa falso, né? Então vamos ver. O que acontece aqui é que ele me retorna t. Ele está me retornando, é verdade. A' vezes B é igual a B' vezes A. Isso é verdade. Ele está dizendo isso para gente. Isso é verdade. Então, isso pode ser também muito útil em várias operações. Isso pode ser muito útil em várias operações. Eu disse que estava acabando, mas ainda falta só falar sobre matriz inversa, tá? Então, eu vou pegar aqui o seguinte, eu vou limpar, né? Eu vou limpar todas as variáveis de novo, todas essas variáveis de novo.
Então, eu vou limpar A, B, C, D. Eu acho que tem uma E aqui também. Vou limpar tudo, tá? Se eu digitar aqui A, ó, não existe, B não existe mais, limpei. Limpei, eu poderia fazer só um clear, né? Sem tentar colocar, lembrar de cabeça aqui quais que eu criei, tá? E aí eu vou criar uma variável x, uma variável x que é o seguinte, 30 vezes π dividido por 180. 30 vezes π dividido por 180. Então, só para confirmar aqui se eu não fiz errado, vamos lá, uma regrinha de 3 básica, né? Eu quero escrever quanto que é 30 graus em radianos. Então, eu sei que π é 180 graus, né? Π é 180 graus. X é 30 graus. X é 30 graus. Então, X em radianos, né? O 30 graus em radianos é 30 vezes π dividido por 180, né? Graus. Aqui graus, aqui graus. Então, tá ok. Isso é em radianos, né? Então, aparentemente fiz certo. Então, eu vou definir aqui uma variável x em radianos que equivale a 30 graus, tá? Só para atribuir um valor para ela. Bem, criei essa variável e aí a questão é que funções senoidais como cosseno de x, o argumento dessa função ela é entendida pelo Scilab em radianos. Então, por isso que eu preciso colocar em radianos se eu quero calcular o cosseno de 30 graus, tá? O seno de 30 graus é mais interessante, porque é meio, né? Então, só para confirmar aqui para vocês, o seno de x, o x mil é 30 graus, está escrito em radianos, dá meio. Então, você pode olhar lá na tabela, dá meio. O de 30, se eu não me engano, eu vou chutar aqui, eu acho que é a raiz de 3 sobre 2. Isso mesmo, raiz de 3 sobre 2. São senos e cossenos tabelados, né? Então tá, só para você entender aí que é dado em radianos. Agora eu vou definir uma matriz A. Tá? Essa matriz A, ela é a primeira linha é cosseno de x, seno de x. A segunda linha é menos seno de x, cosseno de x, tá? Então, vou escrever aqui no quadro, só para a gente pensar bem aqui nela, ter ela na cabeça. A é a seguinte matriz. Cosseno de x. E aqui eu estou até fugindo já, né, dos vetores. Seno de x, aqui é menos seno de x, cosseno de x, tá? Ok. E eu vou chamar uma matriz B da inversa de A. Então, aqui é para trabalhar a matriz inversa. Então, B é a inversa de A. E aí, o que eu quero mostrar aqui, né? Para você calcular a inversa de A, você usa uma função chamada inv. E o argumento você coloca a matriz que você quer calcular a inversa. Então, eu vou chamar de B disso. E aí, B dá aqui para mim, ele calcula já a inversa. Ele já calcula a inversa aqui para mim, né? E aí, eu vou fazer C. Então, o B é A menos 1. E aí, só para a gente pensar aqui numa outra aplicação bem interessante para a física quem que é o produto de A vezes da matriz A pela inversa dela, né? De A vezes A menos 1, né? Bem, eu posso fazer isso A vezes inv de A. E aí você percebe que o resultado é o seguinte.
Eu tenho... O primeiro elemento é 1, o segundo é 5,55 vezes 10 a menos 17. Vezes 10 a menos 17. Então é zero isso, né? Isso é zero. Praticamente zero. Aqui também é menos 5,51 vezes 10 a menos 17. Então é zero também. E aqui eu tenho 1. Então isso resulta para mim uma matriz bem interessante, bem aplicada também na física, que é uma matriz identidade, né? Identidade. Nesse caso aqui, se eu fizer A menos 1 vezes A, o que que dá? Então, inv de A vezes A. Dá a mesma coisa. Nesse caso, deu a mesma coisa. 1, 0, 0, 1. Né? Deu uma matriz de identidade. Então, se eu perguntar A vezes inv de A, no caso eu nem vou utilizar o B aqui que eu chamei, né? É igual a inv de A vezes A, né? A vezes A menos 1 é igual a menos 1 vezes A. A resposta aqui é verdade. É verdade. Deu true aqui para cada elemento. Então, aqui esse true é para o primeiro elemento da matriz. É verdade, é igual. Aí ele olha elemento por elemento. O segundo elemento também é igual. O terceiro também é igual. O quarto também é igual. O quarto elemento também é igual. Tá? Então, isso aqui também é uma aplicação muito útil na física. Eu acabei fugindo até um pouco dos vetores aqui, mas aí eu encerro por aqui. Pratiquem todos esses pontos que eu trouxe aqui. A gente fez basicamente quase todas as operações principais aí que a gente faz com vetores dentro dessa ferramenta muito interessante que é o Scilab, tá? Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal.